Você pode se surpreender com o que estou prestes a revelar. Mas se você está aqui, não é por acaso. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. Tudo é revelado a quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. E se essa mensagem chegou até você, é porque você foi chamado. Não é para todos, não é para curiosos, não é para aqueles que zombam do que não entendem. Esta mensagem é para os escolhidos. Sim, estou falando com você. Você que em silêncio tem enfrentado guerras que ninguém vê. Você que já foi acusado de coisas que nunca fez. Você que carrega uma luz tão forte que as trevas tentaram apagar desde que você nasceu. E ainda assim, você permanece. Por isso, se você não sente essa vibração dentro de você, se não sente que o céu inteiro está lhe observando agora, você pode sair. Esta palavra não é para quem vive na superfície, é para quem mergulhou fundo. Para quem sabe que existe algo maior, algo invisível, algo que está prestes a ser ativado. Você foi separado. Desde o ventre, você foi marcado. As linhas da sua história, por mais confusas que pareçam, estavam sendo traçadas pelo dedo de Deus. E hoje é o dia em que você começa a ver com clareza. É o dia em que o véu cai. Sinta isso. O ar ao seu redor está diferente. Você não está sozinho. Os céus estão testemunhando. As forças do bem estão em posição, porque você está despertando para a sua verdadeira identidade. Aquilo que esconderam de você por tanto tempo, hoje será revelado. Você já se perguntou por que tantas coisas aconteceram na sua vida que você não conseguia explicar? Já se perguntou por que, mesmo quando tudo dizia pare, algo dentro de você dizia continue? Porque há uma missão, porque há um chamado. E agora, o chamado está ecoando. Eles tentaram apagar sua voz. Tentaram roubar sua fé, usaram palavras como armas, espalharam mentiras, inventaram histórias. Mas o que eles não sabiam é que cada ataque estava ativando algo em você. Cada rejeição estava refinando o ouro que você carrega por dentro. O mundo não entende os escolhidos e não precisa entender, porque o céu entende, porque Deus conhece o seu nome. Ele sussurrou o seu destino quando você dormia. Ele guardou seus passos quando você nem sabia que estava em guerra. E agora, Ele te chama. Esta mensagem é um sussurro divino em meio ao caos. Uma flecha de luz atravessando a escuridão. Um lembrete de que você tem poder. E não, você não precisa levantar um dedo, porque quem luta por você não é humano. Eles sabem quem você é. As bruxas correm, os demônios se escondem, porque sua presença carrega autoridade. Porque o Espírito de Deus habita em você. E quando você entra em um lugar, algo muda. As máscaras caem, as intenções são reveladas. As trevas ficam inquietas. Você sente isso? Essa pressão que tentou te calar? Era medo. Medo do que você carrega. Medo do que você vai ativar, porque os escolhidos não são comuns. Você é uma ameaça. Sua existência já é uma afronta às trevas. Sua voz tem som de trombeta. Suas palavras carregam fogo. Sua mente é um campo de batalha onde os céus já decretaram vitória. Chegou a hora de lembrar quem você é. Não com orgulho vazio, mas com reverência. Porque quem te escolheu é santo. Quem te chamou é fiel. E ele não erra. Ele nunca erra. Se você está ouvindo isso agora, é porque há uma unção específica sendo liberada. Uma chave espiritual girando, uma porta invisível se abrindo diante de você. Você não está sendo motivado, está sendo ativado. Isso não é sobre ânimo, é sobre despertar, sobre se alinhar com o que já é seu por direito espiritual. Está escrito, está selado, e ninguém pode roubar.
Você passou por provas que ninguém suportaria. Derramou lágrimas que ninguém viu. Mas agora é o tempo da virada. Não por força, não por estratégias humanas, mas porque chegou o tempo determinado. E quando Deus diz basta, todo o inferno se cala. Você é parte de algo maior, uma linhagem real, um exército escondido. Filhos e filhas que foram preparados em silêncio para um tempo como este. E agora você está ouvindo o chamado. Não ignore, não hesite, sinta, receba, porque essa não é uma mensagem qualquer, é um decreto, um selo, uma convocação para os que foram separados. Os escolhidos não implegam, eles declaram, não temem, eles avançam, e você está entre eles. Esta mensagem não é comum. Ela não é uma palestra, não é uma opinião, não é uma inspiração passageira. Esta é uma convocação urgente do céu, um chamado que atravessa séculos, que ecoa desde os tempos antigos e que agora ressoa dentro de você com uma intensidade que você não pode mais ignorar. Você está sentindo a pressão? Está sentindo o fogo por dentro? Isso não é ansiedade, é ativação. É o Espírito queimando tudo o que não pertence à sua identidade celestial. Cada palavra que você está ouvindo agora está entrando como espada de 2 gumes, separando o que é ruído do que é verdade, o que é ilusão do que é propósito. Você foi escolhido para um tempo como este. Não é coincidência, não é exagero, é cumprimento. Você é cumprimento de promessas antigas. Há gerações que oraram por isso. Há sangue de mártires que clamam por justiça. E você é a resposta. Por isso, esta mensagem não é confortável. Ela é urgente. Porque o tempo está se estreitando, porque o relógio espiritual está marcando a última hora e os escolhidos não podem mais dormir, não podem mais se esconder. A trombeta já soou, o céu já se moveu e agora é a sua vez. Você não pode mais fingir que não sabe, você não pode mais ignorar os sinais, porque Deus já confirmou mais de uma vez, em sonhos, em impressões internas, em palavras proféticas que atravessaram sua rotina e tocaram lugares que ninguém sabia que existiam. Sim, Ele falou com você e agora está falando de novo, com mais clareza, com mais urgência, com mais fogo. Esta não é só uma mensagem de fé, é uma convocação para um posicionamento, porque há vidas dependendo da sua obediência. Há territórios espirituais que só vão ser liberados quando você disser sim, quando você parar de duvidar, quando você parar de se esconder atrás de desculpas. Você tem sentido as batalhas? Não é à toa. Os ataques aumentaram porque sua revelação está próxima. As perseguições se intensificaram porque sua influência vai libertar muitos. Eles têm medo do que você vai se tornar, medo do que você já é. Você não precisa fazer barulho, sua presença já é terremoto no mundo espiritual. Você não precisa se defender. O céu já decretou, ninguém poderá te tocar além do que Deus permitir para te moldar. E cada lágrima sua tem peso de ouro. Cada silêncio seu foi ouvido como grito nos céus. Você nunca esteve sozinho. O que está para acontecer vai virar a chave da sua vida, mas exige uma decisão. Você vai continuar vivendo como se fosse só mais um ou vai abraçar sua identidade como escolhido? Você vai continuar tentando se encaixar onde Deus já te tirou ou vai se levantar como quem foi marcado para governar? A guerra é real e não é visível. Ela acontece na mente, nos pensamentos, nas palavras, nas intenções. Mas o seu escudo não é feito de lógica, é feito de fé. Sua arma não é humana, é divina, é a potência da palavra. E você já tem acesso a ela. O que te impede? O medo, a dúvida, o cansaço? Tudo isso são distrações. Tudo isso são tentações disfarçadas para te manter pequeno. Mas você não nasceu para ser pequeno. Você nasceu para reinar.
não com soberba, mas com autoridade celestial. Você tem autoridade para calar vozes malignas. Você tem autoridade para destruir fortalezas espirituais. Você tem autoridade para decretar libertação na sua casa. Você tem autoridade para se levantar como luz em meio às trevas. E isso assusta, não só os outros, mas até a você mesmo, porque você sente o peso, você sente que não é qualquer coisa, que o que está sobre você é grande demais para ser ignorado. E você está certo, é grande, porque vem de Deus. Esta mensagem não é uma opção, é um chamado de vida ou morte, não literal, mas espiritual, porque há pessoas morrendo por dentro esperando você se posicionar. Há corações quebrados esperando ouvir sua voz. Há territórios em trevas esperando você declarar: haja luz. Você foi enviado. Ainda que tenha esquecido, ainda que tenha sido ferido, ainda que tenham feito acreditar que você não vale nada, o céu sabe quem você é e o inferno também. É por isso que tentaram matar seus sonhos. É por isso que tentaram te calar desde pequeno. É por isso que você sempre se sentiu deslocado, porque você não é daqui. Você carrega códigos eternos dentro de você e agora é o tempo de ativar tudo isso. Você não precisa levantar um dedo, porque quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. Mas você precisa crer, precisa declarar, precisa se alinhar, porque o céu está pronto. Os anjos estão em posição, a palavra já foi liberada e tudo o que resta é a sua resposta. Você já se perguntou por que suas palavras parecem ter tanto peso? Porque, mesmo quando você diz algo sem pensar, algo muda no ambiente? Porque certas frases ficam ecoando por dias, como se tivessem sido escritas no espírito de quem ouviu? Porque não são só palavras, são sementes. Sim, cada palavra que sai da sua boca carrega uma carga espiritual. Vida ou morte, bênção ou maldição, construção ou destruição. Está escrito, está decretado. A morte e a vida estão no poder da língua. E isso não é metáfora, é lei espiritual. É uma das chaves mais esquecidas e mais poderosas do reino. Os escolhidos não podem falar como todos falam. Não podem amaldiçoar a si mesmos com palavras de derrota. Não podem zombar da própria identidade com frases como: eu não sou capaz, isso não é para mim, acho que Deus me esqueceu. Cada vez que você fala isso, algo muda no invisível. Algo responde, algo registra. Você tem carregado um poder que molda realidades, que define atmosferas, que estabelece destinos. Você quer continuar falando como vítima ou começar a falar como autoridade? Escolhido, ouça bem. Não importa quantas vezes disseram que suas palavras não tinham valor, o céu te diz hoje: suas palavras são decretos. Você foi criado à imagem do Criador, e o Criador criou com a voz. Haja luz e houve luz. A palavra precedeu a matéria. O som precedeu a forma. E se você carrega essa mesma centelha divina, sua voz também carrega a criação. Por isso você precisa vigiar. Por isso você precisa discernir o que sai da sua boca, porque o que você libera volta para você. O que você declara atrai anjos ou abre portas para demônios. Tudo depende da frequência. Tudo depende da origem. Você está falando a partir do medo ou a partir da fé? E não, isso não é autoajuda, não é pensamento positivo, isso é princípio eterno, isso é guerra espiritual, isso é aliança. O inimigo não tem medo do seu currículo, não teme seu dinheiro, mas ele treme quando você entende o poder da sua língua. Porque aí você se torna perigoso, aí você se alinha com o céu, aí sua boca se transforma em espada, em trombeta, em lança espiritual que derruba muralhas. Você já percebeu como algumas palavras de outros ficaram marcadas em você? Como frases ditas há anos ainda te ferem, ainda te paralisam? Isso é prova de que a palavra tem poder. E se a palavra de um ser humano pode ferir, imagine a palavra de alguém cheio da unção.
Você está sendo treinado para declarar vida, para profetizar cura, para anunciar libertação. Não apenas com emoção, mas com convicção. Porque não é sobre o volume da voz, é sobre a autoridade por trás dela. E você tem essa autoridade. Não por merecimento, mas por escolha divina. Você não é qualquer um. Você não foi escolhido para falar qualquer coisa. Você foi separado para proclamar a verdade, para denunciar as trevas, para ativar destinos. E isso começa agora. Não espere estar em um púlpito, não espere ser aplaudido. Comece aí mesmo, no silêncio do seu quarto, no meio da sua luta. Comece a declarar: eu sou luz, eu sou livre, eu sou filho do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essas palavras não são só frases, são chaves, são códigos, são decretos que rompem prisões invisíveis, que removem cadeias mentais, que deslocam atmosferas espirituais. Você vai continuar dizendo não consigo? Ou vai dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Você vai continuar murmurando sobre a escassez? Ou vai dizer o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória? Você vai repetir os julgamentos que lançaram sobre você? Ou vai dizer eu sou maravilhosamente feito, conforme o propósito eterno? Está em você, sempre esteve, o poder de ativar, de mudar, de criar. E agora você sabe, agora não há mais desculpas. Agora é o tempo de transformar sua boca em altar, de transformar sua língua em espada de luz. Escolhido, não negligencie esse dom, não banalize esse privilégio. A guerra é vencida na boca antes de ser vencida nas mãos. O milagre acontece primeiro na palavra. E hoje você foi ativado para falar como rei, como profeta, como guerreiro do céu. Você é resposta, você é instrumento, você é voz que abala estruturas. Então fale, mas fale com propósito, com fé, com autoridade. Porque as palavras certas, ditas no espírito certo, mudam tudo. Você já parou para refletir sobre por que suas palavras têm tanto peso? Porque cada sílaba que você solta no ar carrega uma força invisível que movimenta o mundo espiritual? A resposta está na origem. Está em como você foi feito. Porque você não foi moldado como os outros seres. Você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Sim, você carrega dentro de si um traço divino. E com esse traço vem uma responsabilidade, um peso, um chamado. Deus não soprou o fôlego de vida nos animais, mas em você Ele soprou o Espírito. Ele soprou o propósito. Ele soprou o poder. E com isso veio a palavra. Quando Deus disse haja luz, Ele não usou as mãos. Ele não precisou tocar. Ele apenas falou. E a luz obedeceu. O universo inteiro se formou a partir de palavras. Palavras carregadas de intenção, palavras pronunciadas com autoridade. E se você carrega a imagem desse Criador, o que acha que acontece quando você fala? Isso não é teoria, isso é fundação, isso é Gênese. Está escrito desde o princípio, está gravado nas primeiras linhas da existência humana e o inimigo sabe disso. Ele sempre soube, por isso tenta contaminar sua fala. Por isso sussurra mentiras no seu ouvido esperando que você repita, porque ele não pode criar, mas pode te convencer a criar com a língua, a própria prisão. Jesus foi claro, claríssimo. Ele não deixou dúvidas. No dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Você percebe? Cada palavra será cobrada. Cada frase solta ao vento será avaliada, porque nada é realmente perdido no mundo espiritual. Tudo é registrado, tudo é semente. E toda semente dá fruto. A questão é, que tipo de fruto você tem gerado com sua boca? Fruto de vida ou fruto de morte? Fruto de cura ou fruto de maldição? Fruto de honra ou fruto de julgamento? Você acha que está apenas desabafando, apenas falando a verdade, mas no céu está sendo escrito um decreto. E os céus agem conforme o que é liberado. É por isso que o silêncio, às vezes,
é mais poderoso que o grito. É por isso que os sábios se calam quando a carne quer falar. É por isso que os verdadeiros guerreiros do espírito treinam sua língua antes de empunhar qualquer espada, porque sabem que a guerra começa aqui, entre os dentes, na raiz da fala. Cada palavra é um campo de energia, cada frase é um portal. Você está liberando o quê? Amor ou rancor? Promessa ou dúvida? Profecia ou murmuração? Escolhido, você foi chamado para edificar com a palavra, para curar com a voz, para decretar com autoridade, e isso exige disciplina, exige vigilância, exige santidade nos lábios. Não se trata de perfeição humana, se trata de alinhamento, de consciência, de saber que sua língua pode levantar reinos ou destruí-los, pode despertar destinos ou matá-los antes mesmo de nascerem. Você já notou como as palavras de Deus criaram o mundo, mas as palavras de Eva abriram as portas para o caos? Uma conversa, uma troca verbal, um sim dito ao inimigo, e o destino de toda a humanidade foi alterado. Agora entenda, sua voz tem destino, sua boca tem impacto, não é neutra, nunca foi. O inferno torce para que você fale no impulso, o céu espera que você fale no espírito, porque 1 segundo de alinhamento pode gerar milagres, e 1 segundo de distração pode causar colapsos. Por isso Jesus alertou: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É a língua que abre o caminho, é a língua que sela o futuro, e você foi chamado para usar isso com sabedoria divina. Agora imagine, e se cada palavra que você disser hoje se tornasse realidade amanhã, você continuaria falando da mesma forma? Você ainda reclamaria do seu trabalho? Você ainda diria que a vida não tem jeito? Você ainda repetiria que ninguém te entende? Ou começaria a declarar o que o céu já disse sobre você? Escolhido, é hora de se levantar com maturidade espiritual, de assumir sua posição como voz profética da sua casa, da sua geração, da sua história. Chega de palavras vazias, chega de frases contaminadas, chega de murmúrios que alimentam o inimigo, porque Deus está te chamando para purificar sua língua, para alinhar sua fala com o coração dele, para declarar apenas o que edifica, apenas o que constrói, apenas o que liberta, porque há poder na sua voz, porque há destino na sua boca, porque há promessas esperando apenas por uma palavra certa, dita na hora certa, com o espírito certo. E quando isso acontecer, o céu vai se mover e nada mais será como antes. Você pode ter vencido batalhas externas, pode ter resistido a ataques, rejeições, traições, mas há uma guerra silenciosa que ainda tenta te derrubar. A guerra dentro da sua mente, a guerra contra você mesmo, contra sua própria voz, aquela voz que ninguém ouve, mas que ecoa mais alto que qualquer grito. Você conhece essa voz, aquela que diz: você não é suficiente, você nunca vai conseguir, você sempre estraga tudo. Essa voz não vem de Deus. Essa voz foi plantada, cultivada ao longo dos anos por palavras cruéis, por experiências dolorosas, por traumas não tratados, mas ela encontrou morada na sua própria boca, e agora você mesmo está profetizando a sua ruína. Você já pensou nisso? Que talvez o maior inimigo não esteja lá fora, que talvez o maior sabotador da sua caminhada esteja na sua língua. Cada vez que você diz "eu não sou capaz", você sela uma sentença espiritual. Cada vez que você repete "nada dá certo para mim", você alimenta um ciclo de fracasso. Não é maldição lançada por outros, é maldição gerada por você mesmo, com sua própria voz, com sua própria crença, com sua própria permissão. E o céu chora por isso.
porque você foi feito para mais, porque você foi separado para vencer, porque o Pai te vê como herdeiro, mas você se vê como rejeitado. O céu grita, filho amado, e você responde, sou indigno. Você percebe a ruptura, o desalinhamento, a incoerência entre quem Deus diz que você é e quem você diz que é? Está na hora de romper com isso, de rasgar os contratos invisíveis que você assinou com suas próprias palavras. Está na hora de silenciar a mentira com a verdade, de trocar o veneno da dúvida pela cura da palavra. E como se faz isso? Com a palavra, com a espada, com a verdade eterna, a mesma que criou céus e terra, a mesma que sustenta tudo pelo poder do Verbo, a mesma que está disponível agora na sua boca. Você disse, eu não consigo, mas a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você declarou, sou fraco demais, mas a palavra afirma, diga ao fraco, sou forte. Você se olha no espelho e diz, não sou bom o bastante, mas o Salmo diz, fui feito de modo maravilhoso e assombroso. Você entende, está tudo aí, sempre esteve. A resposta para cada mentira, a cura para cada ferida, o antídoto para cada sentença de autodestruição. Você só precisa trocar a trilha, mudar o script, cancelar a maldição, ativar a promessa. Você já passou tempo demais repetindo o que o inimigo disse. Agora é hora de repetir o que Deus disse, de decorar, declarar e decretar as verdades que libertam. Eu sou cabeça, não cauda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fui perdoado, lavado, redimido, justificado. O que começou em mim, Deus vai completar. Essas não são frases bonitas, são armas, são escudos, são muralhas de proteção contra os dardos do inferno. E quanto mais você declara, mais forte você se torna, mais alinhado você fica, mais vivo você se sente. A voz interior muda, o pensamento se renova, a atmosfera se transforma, porque quando a mente concorda com a palavra, o corpo responde, a alma responde, o mundo responde. Você não foi chamado para andar em derrota, nem para viver se explicando. Você foi chamado para pisar em serpentes, para calar mentiras, para quebrar ciclos. E tudo isso começa na sua boca. Não espere sentir, comece a falar, mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo chorando. Fale, declare, confesse a verdade, porque a fé não depende da emoção, depende da decisão. E quando você escolhe declarar vida, mesmo cercado de morte, o céu se move, porque você está se movendo na contramão da lógica, está ativando o sobrenatural, está dizendo ao mundo espiritual, eu sei quem eu sou, mesmo que eu ainda não veja tudo, eu creio. E isso basta, isso já é vitória. Isso já é rompimento, porque a guerra mais difícil é contra você mesmo. Mas hoje você começa a vencer com a verdade, com a espada, com a palavra viva. Você conhece a história, já ouviu 1000 vezes. Um jovem pastor enfrentando um gigante de guerra. Um menino sem armadura, sem espada, sem proteção, encanando um guerreiro treinado, sanguinário, temido por todos. E ainda assim, venceu. Mas o que poucos percebem é que a vitória de Davi não começou com a pedra. Começou com a palavra. Sim, a batalha foi vencida muito antes do impacto. Foi vencida no momento em que Davi abriu a boca. No momento em que ele declarou com fé inabalável: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos.
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você sente o peso disso? Ele não esperou se sentir pronto. Ele não disse, vamos tentar. Ele não murmurou, quem sabe. Ele falou como quem já viu o fim, como quem já carrega o decreto, como quem tem acesso ao resultado antes mesmo do início. Davi não apenas lançou uma pedra, ele lançou uma profecia, ele lançou uma sentença, ele lançou uma verdade espiritual que atravessou o tempo e ainda ecoa hoje. A vitória começa na boca. E isso não mudou. Ainda hoje, o mesmo princípio se aplica. Os gigantes da sua vida não são vencidos com esforço humano. São vencidos com posicionamento espiritual, com palavras carregadas de fé, com declarações que rasgam os céus e desestabilizam o inferno. Você sente o peso disso? Você está diante de gigantes, diante de diagnósticos, dívidas, vícios, rejeições, traumas. Então abra a boca, não para reclamar, não para repetir a derrota, mas para declarar o que Deus já prometeu. Diga como Davi, hoje mesmo esse problema cairá por terra. Diga como profeta, não por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Diga como herdeiro, o Senhor já proveu tudo o que preciso. Diga como vencedor, pelas suas feridas eu fui curado. Diga como filho, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Você entende agora? A boca abre portas, a boca destrava o milagre, a boca ativa os exércitos celestiais, mas precisa ser com fé, com convicção, com confiança total no Deus que prometeu. E fé não é ausência de medo. Fé é declarar mesmo com o coração batendo forte. Fé é gritar, eu creio, quando tudo ao redor diz, desista. Fé é falar como Davi, enquanto todos os outros tremem. É por isso que Davi foi escolhido, não por sua força, mas por sua fé, por sua voz, por sua ousadia em falar como rei antes de ser coroado, como vencedor antes de lutar, como conquistador antes de ter qualquer título. E você? Está esperando o quê para abrir a boca com autoridade? O gigante não vai cair pelo seu silêncio. Ele só recua diante de palavras carregadas de verdade, diante de uma voz alinhada com o céu, diante de declarações feitas com espírito de guerra e coração firmado na promessa. Você não precisa gritar, precisa crer, precisa liberar, precisa decretar, porque sua boca não é comum. Suas palavras não são qualquer coisa. Sua voz carrega o som do reino. E quando você fala, os seus reconhecem, os anjos respondem, as muralhas tremem. Lembre-se, Davi não venceu por sorte, venceu porque falou o que ninguém teve coragem de dizer. Venceu porque abriu a boca antes de usar a mão, e isso foi suficiente. Hoje é seu momento, hoje é sua vez de parar de fugir, de parar de se calar, de olhar para os seus gigantes e dizer, você não é maior que meu Deus, de enfrentar os obstáculos com a mesma fé que Davi, de declarar sem hesitar que a vitória já é sua, porque não importa o tamanho da ameaça, se a sua fé for maior. E quando isso acontece, quando sua palavra se alinha com sua fé, o céu se move e os gigantes caem. Você já declarou, já profetizou, já gritou com fé. Mas agora é tempo de silêncio, porque até o silêncio tem poder. Até o silêncio fala, e muitas vezes fala mais alto que qualquer palavra. Você não foi chamado apenas para falar com autoridade. Foi chamado também para calar com sabedoria. Porque nem toda guerra se vence com barulho. Algumas se vencem com posicionamento, com discernimento, com domínio próprio, com a língua presa pelo Espírito. Está escrito, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Percebe a gravidade disso? Deus não disse que a língua pode se tornar um fogo. Ele disse que ela já é. E se você não vigiar, esse fogo que deveria aquecer pode consumir, queimar, destruir. Muitos já perderam promessas por falar demais, por falar fora de hora, por se tentar justificar, por se entregar à ira,
a fofoca, a murmuração, por se esquecer que até o dom da fala precisa de freios espirituais. Mas o sábio guarda a boca. O maduro sabe a hora de se calar. O ungido não responde a provocações. O escolhido não desperdiça palavras, porque ele sabe que cada som tem consequência. Cada frase abre portais, e que há momentos em que a melhor resposta é o silêncio. Lembra de Jesus? Diante de Pilatos, diante dos soldados, diante das acusações mentirosas, ele calou. O Verbo vivo escolheu o silêncio. A palavra encarnada se recusou a falar. E com isso, venceu, não com argumentos, mas com autoridade. Você consegue fazer o mesmo? Consegue ouvir ofensas e não responder? Consegue ver injustiças e guardar silêncio até Deus ordenar? Consegue resistir à tentação de falar só para ter razão? Porque a carne quer gritar, o orgulho quer se explicar, a alma quer revidar, mas o Espírito sabe que nem toda guerra é sua, sabe que quem te justificará é o justo juiz, sabe que há uma glória liberada para aqueles que se controlam quando o mundo espera um escândalo. Está escrito: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Você quer preservar sua alma? Então discipline a boca. Então escolha calar quando for preciso, porque o silêncio não é ausência, é presença refinada, é maturidade, é escudo invisível. Quantas vezes você se arrependeu por falar? Quantas vezes desejou ter guardado o que disse, mas nunca se arrependeu por ter silenciado no espírito? Porque o silêncio, quando guiado por Deus, é uma muralha contra o inferno. Não é covardia, é estratégia, é obediência, é reverência. E o silêncio não é passivo. Ele age, ele opera, ele constrange, ele expõe, ele libera anjos em campo. Porque quando você escolhe não responder, está dizendo: não sou eu que resolvo, é Deus. Está entregando a batalha ao general dos exércitos. E ele nunca perdeu uma guerra. Por isso, escolhido, aprenda o poder de se calar. Aprenda o poder de ouvir mais e falar menos. Aprenda a guardar no coração o que ainda não deve ser dito em voz alta. Aprenda a esperar o momento certo, porque a palavra fora de tempo é como o fruto verde, amargo, imaturo, inútil. Mas quando você fala no tempo certo e cala no tempo certo, o céu se manifesta. Porque há honra no silêncio, há poder na contenção, a vitória em resistir ao impulso. Você não é qualquer um. Não pode falar qualquer coisa, nem em qualquer momento, porque sua boca é instrumento sagrado. Sua língua é afiada demais para ser usada em conflitos humanos. Sua voz é celestial demais para ser desperdiçada com vaidade. Então hoje, escolha falar só o que edifica, calar tudo o que distrai, porque em tempos de guerra, até o silêncio se torna uma arma. Agora que você ouviu tudo, diga para si mesmo em silêncio: eu fui marcado por essa palavra. Porque se você chegou até aqui, não é por acaso, não é por curiosidade, é porque seu espírito reconheceu o chamado. Porque algo dentro de você queimou, vibrou, despertou. Você não pode mais fingir que não ouviu, não pode mais ignorar. O céu falou, o Espírito te visitou, a unção foi liberada. E agora, você tem uma decisão a tomar. Ou você volta à rotina, como se nada tivesse acontecido, ou você se posiciona, se entrega, se consagra. Porque os escolhidos não vivem mais para si mesmos, vivem para aquele que os chamou, que os capacita, que os envia. Você já foi equipado com tudo: palavra, fé, autoridade, promessa. Agora é tempo de ação. Tempo de usar a boca não apenas para declarar sobre sua vida, mas para libertar outros, para consolar, ensinar,
exortar, amar, corrigir, semear. A sua voz tem destino, a sua história tem legado, a sua fé tem frutos a gerar. Mas tudo começa aqui, com uma oração sincera, uma entrega total, uma decisão final. Então ore comigo agora. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que fui chamado. Eu reconheço que minha boca tem poder. E eu me arrependo por cada palavra vazia, cada frase impensada, cada murmuração que saiu de mim. Purifica os meus lábios, toca minha língua com brasas vivas do teu altar, ensina-me a falar com sabedoria, com temor, com discernimento, que minhas palavras edifiquem, libertem, curem, animem, que minha boca se torne instrumento da tua glória. Eu me entrego a ti. Espírito Santo, guia cada sílaba que sair de mim. A partir de hoje, eu falo como filho, como soldado, como embaixador do reino. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração não é fim, é começo. Começo de uma nova fase, uma nova jornada, um novo tempo de autoridade e maturidade espiritual. Mas não caminhe sozinho. Há uma geração sendo despertada, há vozes se levantando, há um exército se formando. Compartilhe essa mensagem, não por vaidade, mas por missão. Alguém precisa ouvir, alguém precisa lembrar quem é. Alguém está à beira de desistir e sua partilha pode ser o sopro de vida que resta. Escreva aqui nos comentários: Amém, eu recebo. Eu sou escolhido. Deixe esse selo no mundo espiritual. Marque sua posição. E se você ainda não faz parte, inscreva-se neste canal. Isso não é sobre número, é sobre alinhamento, sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo a voz certa. Espalhe essa chama, plante essa semente, seja luz, porque você foi chamado. Você foi separado, você foi escolhido. E a partir de agora, nada será como antes.